Bom, hoje nós vamos falar sobre riqueza. Você acha certo ou errado? E aí eu quero convidar a todos vocês que trabalham, principalmente aqueles que trabalham em fazenda, a terem sucesso, a crescerem, a ter um sucesso financeiro. Então, se você é um desses que quer ter sucesso, nós vamos conversar sobre isso. O pobre tem medo de ficar rico e perder Deus. E o rico tem medo de ficar pobre se ele for para Deus. E aí eu quero conversar com vocês, eu quero que depois vocês leiam um versículo que está na Bíblia, em Gênesis, ou seja, logo no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 30, está lá no versículo 43. E eu vou ler o versículo 43 para vocês, que diz assim, ó: assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Esse homem que a Bíblia diz aqui é Jacó. Jacó é um cara que trabalhou e ganhou, ficou rico, riquíssimo, como a Bíblia faz questão de falar em riquíssimo. E eu vou falar para vocês, para aqueles que pensam que trabalhar com pecuária, ser vaqueiro, não vai dar em nada, eu vou falar para vocês, Jacó trabalhou com rebanhos, Jacó trabalhou 14 anos de graça. Eu acho que você nunca trabalhou nem um mês de graça. Jacó trabalhou 14 anos de graça. O que Jacó fez? Se ele até trabalhar, ele trabalhou de graça. Você vê, Jacó, o pai dele, era o homem mais rico que tinha na terra. Naquele momento, o pai de Jacó, Isaac, pai de Jacó, era um homem muito rico. Ele tinha um irmão gêmeo, então tinha lá o irmão dele chamado Esaú. A Bíblia fala que Jacó era um cara de tendas, ou seja, ele trabalhava muito em casa e cuidando de rebanhos, e o irmão Esaú era um caçador, esse ia buscar caça, era meio que mais assim como se fosse um guerreiro, tá? Mas Jacó sabia muito bem o que queria. Então, uma das primeiras coisas que você precisa de entender, se você quer crescer, você tem que ter uma clareza na sua cabeça. O que você quer tem que estar claro. Quer ser rico, quer ser dono de fazendas, não tem problema, você tem que ter isso na sua mente. Você tem que ter um desejo ardente. É esse desejo que te move. Nós somos movidos pelos desejos que nós temos. E se o desejo é muito grande será o nosso esforço. Se o nosso desejo é pequeno, pequeno será o nosso esforço. Então, a quantidade daquilo que nós vamos ter está no tamanho do nosso desejo. E essa é a primeira coisa que você vai ter que saber. Que tudo é possível para aquele que teme a Deus e que sabe o que quer, ele consegue tudo, porque Deus é um Deus de realizar. Ele fala para você que ele tem planos, e os planos de bem são os melhores que podem existir para você. Você só precisa de executar. Trabalhar é com você. Deus faz tudo, menos a sua parte. Aquilo que você tem que fazer. Então, quando você pensa igual Jacó pensava no futuro, ele estava planejando uma coisa. Então, ele já tinha isso na cabeça dele. O dia que surgiu a oportunidade, ele fez a proposta. Ele fez a proposta para o Esaú. E o Esaú, como era muito imediatista, ele queria matar a fome dele, ele só pensava na fome. Ele não pensou como que o homem, herdeiro do homem mais rico do mundo, ia morrer de fome. Qualquer um outro ia dar comida para ele. Mas ele quis naquele momento, naquela hora. E ali ele trocou o direito de primogenitura entregou isso por um prato de comida. Aí entra as coisas de Deus, ou seja, como que a pessoa consegue a maior fortuna do mundo a troco de um prato de comida. Essa é a posição de Deus, é isso que Deus faz. Agora, fazer a comida, trabalhar, pensar, tá pensando o tempo inteiro, como que eu vou fazer? Esse era o papel de Jacó. Mas aí Jacó
extrapolou, fez um negócio com ele. Aí a Bíblia fala, né, que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não despreze nada daquilo que você tem. Se você tem seu emprego, cuida bem dele, seja bom funcionário, faça as coisas bem feitas, não despreze. Às vezes você está desprezando o salário, o emprego que você tem, que está colocando comida na sua mesa. Não despreze aquilo que você tem. Todas as vezes que aparece a palavra desprezo na Bíblia, acontece um problema. Na Bíblia, na história de Davi, fala que a mulher dele, quando viu ele entrando na cidade, dançando na frente da arca, que a mulher desprezou, Mical desprezou Davi. Nunca mais aparece ela na Bíblia, ela não conta que ela tem filho com Davi, não conta mais nada. Acabou. Então, todas as vezes que tem essa palavra desprezo, então, olhe bem aquilo que você tem. Cuide bem das coisas que você tem. Se você é vaqueiro, cuide bem da sua traia, cuide bem dos animais, dos cavalos, dos burros que você trabalha. Cuide bem do seu emprego, da sua vaga. Não despreze, porque todas as vezes que você despreza uma coisa, no fim você acaba desprezado. Daí, quando você faz, você só vai crescer. O Jacó, ele enganou o pai dele depois dessa primogenitura, porque precisava de receber o direito do pai, né? Ou seja, a bênção do pai. E aí ele mentiu para o pai. O pai já estava cego, ele colocou um couro de bicho para poder, que Esaú era cabeludo e Jacó não. Então, para o pai pegar no braço e sentir o pelo, ele colocou um pelo de animal para o pai sentir, mas ele mentiu para o pai. E por essa mentira, aí ele pagou caro, aí ele pagou. Ou seja, ele quis fingir quem ele não era. Não queira ser quem você não é. Não queira ser isso. Então, quando você mente a sua personalidade, quando você quer ser aquilo que você ainda não é. E aí a Bíblia conta que Jacó saiu com a mão na frente e outra atrás. Foi embora só com a roupa do corpo e foi viver, né, com o tio dele chamado Labão, irmão da mãe dele. Lá ele encontrou, Labão tinha 2 filhas, uma delas ele apaixonou, que chamava Raquel, e aí ele pediu, só que ele naquele tempo tinha que pagar o dote, e ele não tinha o dinheiro para poder fazer isso. E aí ele falou que trabalhava 7 anos para poder pagar o dote. E assim aconteceu. Ele foi lá e trabalhou 7 anos. Quando trabalhou 7 anos, aí fizeram uma festa que entregaram a outra irmã, Lia. Pelo que a Bíblia fala, ela não era tão bonita. Raquel era uma mulher linda. E aí o Labão entregou Lia para Jacó. Ele dormiu, quando foi no outro dia, acordou, mas não é essa mulher, não foi isso. Aí foi falar com Labão, você me enganou. Ou seja, tudo aquilo que ele enganou ao pai aconteceu com ele também daquele jeito. Então, por isso que a gente deve andar direito, porque se a gente engana hoje, enganados seremos amanhã. E aí ele gostava e amava tanto Raquel, gostava tanto da Raquel, que ele falou, eu trabalho mais 7 anos para ter ela. Então, por isso, trabalharam-se 14 anos. Mas o interessante é que quando você lê, aí eles falam, a Bíblia fala que os 14 anos para Jacó pareceu que foram um dia. Ou seja, por que as coisas passam rápidas? Porque a pessoa faz com vontade de fazer. Se você está naquela situação, se você hoje, o emprego que você tem, se é de vaqueiro, dê tudo que você tem, aprenda com aquilo, seja bom, passe a gostar, porque se você tiver raiva, você vai ter que fazer do mesmo jeito. E as coisas que você faz com amor, com vontade, elas são muito mais gostosas de fazer do que as coisas que você faz com raiva. Comece a aprender, gostar daquilo que você está fazendo. E é isso que... Então a Bíblia mostra, Jacó fazia isso tão bem feito, né, que para ele passou como se fosse um ano. E aí veio toda a diferença. A Bíblia fala que tudo que o Jacó pôs a mão prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. Então as coisas que você faz, se você é uma pessoa de Deus, as coisas que você está fazendo abençoado por Deus, essas coisas vão prosperar. Não precisa ser as suas, pode ser a dos outros. Jacó fez prosperar as coisas de quem enganou ele.
É Ele que está olhando, é Ele que está nos analisando. Então nós não podemos ficar devolvendo as coisas aqui para as pessoas que fizeram mal para a gente. Não é isso. Se a gente for ver na palavra, está escrito: minha será a vingança, diz o Senhor. Então a vingança é dele, não é sua. Tá? Então nós precisamos de trabalhar, de fazer bem feito aquilo que nós estamos fazendo com amor, serem bons naquilo que nós estamos fazendo. A riqueza e o sucesso, elas vêm de coisas bem feitas, de trabalhar bem, de aprender sobre aquilo, mas muito mais de uma constância, de uma consistência. Então você tem que saber fazer aquilo. Mas é muito interessante porque aí vão aparecer as oportunidades para você, como apareceram para Jacó. Depois que ele trabalhou, pagou toda a dívida dele, ou seja, os 14 anos, ele já sabia, ele já entendia, ele falou: eu vou agora para outro lugar, vou tocar a minha vida. Aí o Labão falou: não, fica, porque tudo que você faz prospera. Tudo que você põe a mão prospera. E aí ele soube chamar nessa hora, fazer a proposta que daria toda a mudança na vida dele. Aí foi essa proposta que ele fez para o Labão que mudou tudo. E a proposta foi o quê? Foi uma proposta de ser sócio dele. E aí a sociedade é o quê? Olha, nós vamos colocar os animais aqui, todos os bezerros que nascerem malhados e pintados e listados são meus, os que nascer liso, ou seja, branco, preto, de uma cor só, era do Labão. Por que Jacó sabia disso? Ele passou 14 anos, ou seja, foram 14 gerações fazendo cruzamento. Cruzo esse com esse, nasce assim. Cruzo esse com esse, nasce assim. Ele foi o primeiro cara a aprender e a fazer acasalamentos. Ele acasalava os animais, esse com esse vai dar aquilo que eu quero, porque ele sabia. Por quê? Porque ele passou 14 anos prestando atenção. Então, qual que é o grande segredo disso para linkar, tá, essa história ao sucesso, à riqueza? Você tem que saber que o que você ganha de salário é o maná. Maná é a comida que está escrito que Deus dava aos judeus quando estavam no deserto. Na maioria das vezes as pessoas aumentam o salário, eles aumentam o gasto. Qual que é o boom? É o conhecimento, o aprendizado que você tem ao longo do tempo. Ou seja, tem uma passagem, né, que Jesus fala sobre um senhor que foi viajar e ele chamou 3 servos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro 1. Vírgula, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, Deus, ele nos dá tudo o que a capacidade nossa dá de administrar. Então, se eu quero ter mais, eu preciso de aumentar a minha capacidade. É assim que eu vou ter mais. E só para a gente encerrar, porque tem muita gente que acha que se tiver o dinheiro, ele vai ter o problema, né? Então, o crente não quer ter o dinheiro porque acha que vai perder Deus. E o rico não quer perder o dinheiro porque acha que ali ele não vai ter, então ele não quer ter Deus porque ele acha que ele tem que perder o dinheiro dele, porque tem uma passagem na Bíblia do jovem rico, então o rico tem medo de ir a Deus e ter que perder o dinheiro dele. Mas não tem nada disso, porque aqui está, o Paulo fala, né, ele está em 1 Timóteo, no capítulo 6, e aí eu vou ler um versículo para vocês, que é o versículo 10, que diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, atormentaram com muito sofrimento. Ou seja, não é o dinheiro o problema, a raiz dos problemas é o amor. Aí você acha que o dinheiro é tudo. Então, Paulo fala, se desviaram-se das fé. Então, por que as pessoas desviam a conduta e às vezes roubam, corrompem, são corrompidos? É só
pelo amor ao dinheiro. Salomão fala de tudo que você tem que proteger, proteja o seu coração. Deixa o dinheiro no bolso e aí você pode juntar o tanto que for. O seu coração é paz e tranquilidade. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilha e me segue para que a gente possa fazer e mandar mais vídeos desses para vocês.